O luto é invisível por fora, mas pode ser devastador por dentro. Ele não se supera só com força, ele é algo que se atravessa. E às vezes, no meio do silêncio, nasce um novo jeito de viver. Neste vídeo, eu quero ajudar você ou alguém que você ama a atravessar esse momento com mais consciência e menos solidão. Ou, se você está próximo a alguém que está em luto, entenda neste vídeo o que está se passando dentro dessa pessoa. Pare, respire e vamos conversar. No luto, você às vezes nem sabe mais se está triste, anestesiado, perdido. É uma dor muito forte. Eu costumo dizer que é uma dor visceral. Ela vem de dentro das vísceras, como se tivessem arrancado algo de dentro de você. E às vezes isso aparece em você como um vazio. Outras vezes é como se um barulho interno não deixasse você parar. Às vezes, as duas coisas ao mesmo tempo. O luto chega de formas diferentes. Pode ser a partida de alguém, a partida de um emprego, de um relacionamento. Pode ser muita coisa, mas eu estou me referindo aqui àquele luto mais forte. Mas quase sempre, seja como for o luto, qual a razão desse processo de luto pelo qual você passa, o luto confunde tudo dentro da gente. E hoje eu quero te falar dos 4 maiores enganos que costumam ser cometidos quando o assunto é uma perda importante. Depois das 4 fases do luto. E no final, de 4 passos, uma ajuda, um mapinha para você começar a se entender nesse momento de dor. Vamos começar então desfazendo os 4 enganos. E o primeiro deles é preciso ser forte. Sim, é preciso ser forte, mas não apenas isso. No primeiro momento, na vida, muitas vezes a única opção é ser forte. Você tem que resolver alguma coisa, assinar alguns papéis, mas além disso, além daquele mínimo necessário para você resolver algumas questões ali ditas práticas naquele momento, você não precisa só ser forte. Você precisa ser verdadeiro, verdadeira. A força forçada adoece. A gente precisa manter a força e o equilíbrio, mas se permitir também mostrar-se verdadeiramente ali. E o segundo engano é que o tempo cura tudo. Olha, isso é verdade, mas apenas em parte. O luto é como uma ferida, que depois cicatriza, fica ali uma cicatriz. Mas dependendo de como cicatrizar, por exemplo, uma ferida no seu braço, o seu braço pode depois não se mover mais. Ou seja, a cicatriz pode ser incapacitante. É preciso conduzir esse processo muito bem, porque não é o tempo exatamente quem cura, é o que a gente faz com esse tempo e como a gente atravessa esse tempo. E o terceiro engano é que dizem que tem data para acabar. Não é bem assim. Vai melhorando com o tempo, mas existe uma relação perene com essa perda, não necessariamente de dor. Às vezes ficam mais os momentos alegres, mas sempre fica uma energia, algo daquele ambiente, daquele emprego, daquela relação, daquela pessoa que partiu. Sempre fica algo perene lá dentro, bem, mesmo que levinho. Então, o luto, principalmente quando alguém querido vai embora, ele muda de forma e pode se tornar mais leve. Mas algo fica ali em você. E isso é normal. E o quarto engano é quando você diz assim: eu tenho que entender o que sinto, tenho que entender rápido. Às vezes existe uma espécie de desespero de tentar entender aquilo que está sentindo, mas naqueles momentos, nos momentos de muita dor, nem tudo que se sente se entende. Mas se pode acolher aquilo que você está sentindo, respirar e atravessar. Mesmo com a dor, atravessando. Eu não quero aqui falar de trabalhos científicos, mas eu quero mostrar só um para você. E esse trabalho foi feito por um autor chamado Bonanno e colaboradores, e ele fala da resiliência à perda e o luto. Ele acompanhou mais de 200 pessoas, desde o antes da perda até 18 meses depois. E ele viu que mesmo diante de perdas profundas, as pessoas acabam encontrando um caminho de reorganização natural da vida.
E isso não acontece porque elas esquecem, mas porque a mente humana, quando ela não é bloqueada, ela tem a capacidade espontânea de se reorganizar mesmo depois de momentos difíceis. Mas essa capacidade, ela pode ser enfraquecida quando o luto é reprimido, é negado, é apressado demais. Eu preciso passar isso logo. Ou seja, você precisa viver isso e atravessar isso. E aí vai ter uma chance alta de se reorganizar depois, se você souber como fazer essa travessia desse momento difícil. Agora, vamos entender outra coisa. Depois de uma perda, todos nós passamos por fases. Fases sequenciais, todas habituais, todas humanas. Todos passamos por fases de perda. Tem uma história interessante de uma mulher que procurou um sábio no Oriente uma vez, e ela disse: olha, meu filho partiu e eu estou sentindo muita dor, me ajuda, o que eu faço? E o sábio falou para ela: vá à cidade, casa por casa, e peça uma semente de mostarda. Só isso, uma sementezinha, mas só pode trazer a semente de mostarda das casas onde ninguém nunca perdeu ninguém. Nunca perdeu pai, filho, avô, avó, irmão, irmã, tio, tia, parente, alguém que trabalhava na casa, uma família que nunca teve uma perda. A cada casa ela pedia uma semente, as pessoas davam a semente, mas quando ela contava aquele pré-requisito para levar a semente, a pessoa dizia: não, eu tive um tio que partiu, outra pessoa tinha uma mãe que havia partido, outra mulher tinha perdido uma irmã, outra pessoa tinha perdido um filho, outra pessoa tinha perdido uma pessoa que trabalhava na casa. Não havia nenhuma família que nunca tivesse perdido ninguém. E aí essa mulher voltou ao sábio e falou: eu entendi. A minha dor é grande, mas a minha dor é uma dor que todo mundo chora um dia. Todo mundo chora uma dor semelhante à nossa. Todos que sofrem este momento, todos nós costumamos passar por algumas fases que são normais. Eu vou falar de 4 fases que são normais. Elas se sucedem, mas não necessariamente uma, quando aparece, elimina a outra. Às vezes uma já está terminando e a outra já está começando, mas elas geralmente seguem esta sequência que eu estou falando. A gente só precisa entender quais são, para não acharmos que essas fases só estão acontecendo conosco. Quais são essas 4 fases? A primeira é a fase do choque, da negação, da revolta. É o momento em que a cabeça não acredita, o corpo e a mente ainda protestam. E a gente diz assim: o quê? Como assim? Eu não acredito. Não pode ser. Não, explica de novo. Fala novamente. A gente fica assim passada, como se a pessoa fosse entrar ali agora mesmo, como se ela não tivesse partido. E a revolta também, quando você diz: não é possível. Por quê? Por que aconteceu isso? Por quê? É a fase inicial. Essa fase 1, depois, ela vai sendo substituída gradativamente por uma outra, onde a gente vai tendo a fase 2, que é a aceitação da perda. Aí, nesse momento, a perda é real. Ok, caiu a ficha. Ok, aconteceu. Tem um vácuo, um vazio na gente. Nessa hora que dá um vazio, aquela dor visceral, aquele vazio interior. E isso é importante que a gente entenda que aconteça. Não é conformismo, é mesmo, eu mereço. Não. É perceber que aconteceu, que dói, mas que faz parte das fases que os seres humanos passam nesse momento. E aí vem a fase 3, que é a chamada depressão, ou depressão reativa. É aquela tristeza que vem. A dor se instala, a dor visceral fica ali forte, a pessoa fica como que anestesiada. O mundo parece sem cor, mas isso não é fraqueza, isso é parte da travessia. É uma depressão reflexiva, onde nós internamente estamos nos reorganizando. E a 4ª fase é chamada de reestruturação. Reestruturação interna, reorganização de valores. Nesta 4ª fase, a vida aos poucos, sem pressa, ela se reorganiza. Nós temos pressa. A vida, a grande vida, não tem pressa. Ela vai se reorganizando no seu tempo, enquanto a gente acaba se reestruturando também. E aí, uma nova forma de inteireza começa a se desenhar em você. E você acaba se reestruturando. Não são rápidas essas fases, variam de tempo de uma pessoa para outra. Por isso que eu não estou falando em tempo aqui, mas é importante entender que essas fases existem. E muita gente no mundo está passando por algumas dessas fases neste momento. Hoje,
quando eu gravo este vídeo, só até as 15 horas, mais de 110 mil pessoas partiram deste mundo. A cada dia são centenas de milhares de nascimentos e partidas acontecendo. É o ciclo da vida. Mas quando a dor é sua, eu sei, ela não é mais só uma entre tantas. Não é uma entre várias outras. Ela é única, ela é a sua dor. E eu estou te mostrando esses números apenas para mostrar que a perda faz parte de um ciclo maior. E isso talvez possa trazer uma pequena brisa para você, um pequeno alívio olhando a partir dessa perspectiva mais ampla. Não para diminuir a tua dor, não é para diminuir a sua dor, mas talvez para dizer assim, você não está só. Outros também estão atravessando esse momento. É possível atravessar. E nós temos que fazer essa travessia querendo ou não. Então, melhor que seja uma travessia consciente. Por isso eu quero te falar de 4 passos possíveis no meio do caos, para que esses momentos sejam pelo menos toleráveis agora e não deixem tantas sequelas para o seu futuro. O primeiro, permita o silêncio. Não tente preencher aquele silêncio inicial e triste, eu sei, mas não tente preencher esse silêncio com distração, palavras, conselhos. Nada vai preencher você nesse momento. É até muito chato quando chegam outras pessoas e querem te dizer umas palavras bonitas, fazer uns discursos filosóficos, dar uns conselhos para você e naquela hora nada te preenche, nada funciona. Permite silêncio, não deseje a dor, não é isso, mas deixe espaço para essa dor e fique em silêncio. É o ponto 1, permita que esse silêncio aconteça. Em segundo lugar, tente aos poucos, sem pressa. Depois que passou a primeira fase, comece aos poucos a nomear o que você sente. É tristeza, é saudade, é raiva, é vazio. Quando dói demais é difícil. Você não tem que tentar entender. Mas depois vai aos poucos começando a tentar nomear. Sem tentar mudar por enquanto. Mas nomear é um gesto de presença. E a presença te ajuda a atravessar esse momento. Vai aos poucos. Tenta explicar em palavras aquilo que você está sentindo quando passar aquela dor maior. Passo número 3. Peça apoio, não conselho. Peça alguém que possa estar junto de você para dar apoio a você. Não para ficar filosofando, nem dizendo o que você tem que fazer da vida. E se você estiver apoiando alguém que está no momento de luto, o que você tem que fazer? Ficar ao lado, mostrar-se disponível, estar presente, com o ombro ali, ou simplesmente estar perto. Só o fato de você estar perto, acredite, faz muito pela pessoa. É só o que ela precisa. Ela não precisa de discurso, ela precisa de presença verdadeira sua. Isso sim é apoio. O momento inicial do luto, ele não é uma questão técnica para ser resolvida. É uma dor a ser atravessada. Então o que você precisa é de alguém junto, alguém do lado, simplesmente para você saber que mesmo na dor, aquela pessoa está ali do seu lado. Uma coisa importante, se você precisar, procure ajuda profissional. Tem muito profissional pronto para te ajudar, que estudaram muito para isso, se prepararam demais. Então, não tenha dificuldade de procurar um psicólogo, um psiquiatra nesse momento que é tão difícil para qualquer pessoa humana. Não tenha vergonha de procurar ajuda profissional. E o 4º passo é para te lembrar, peça apoio, não conselho, não planeje sua nova vida agora. Você está nesse momento com aquilo que às vezes profissionais de saúde mental chamam de uma mente disfuncional. Sua cabeça não está funcionando bem. É claro, é um momento muito difícil. Então sua cabeça não está funcionando bem. Então não é hora de você planejar a vida. É hora de você simplesmente pedir apoio. Esteja aqui, vivo hoje, do jeito que for possível. A vida, ela é um dia de cada vez. Ela é um dia de cada vez. Mas a gente nunca se lembra disso. A gente só se lembra disso quando está sofrendo. Aí a gente se lembra que é um dia de cada vez. E aí, viva um dia de cada vez. Devagar, sem querer planejar nada. Não agora. Viva hoje, um dia de cada vez, passo a passo, para que você faça essa travessia com presença e com a capacidade de se transformar e sair melhor do outro lado. Tudo que eu te falei aqui hoje tem um propósito: fazer você entender no luto que o silêncio pode ser uma necessidade natural, que a sua dor não é um erro e que há caminhos de leveza, mesmo no meio dessa difícil travessia.
coragem, equilíbrio e lembre, um dia de cada vez. É sempre muito bom falar com você. Obrigado por podermos ter conversado hoje. Saúde, paz, equilíbrio, abundância. E se esse vídeo te ajudou, manda para alguém. Manda para alguém que está precisando. Ajude alguém também. Curta o vídeo. Se inscreve no canal, clica no sino de notificação. Esse vídeo aí ele vai sendo então distribuído por mais pessoas que podem ser ajudadas nos seus momentos de maior dor e maior dificuldade. Até a nossa próxima conversa. Tchau, tchau.